Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Valor Humano. E hoje acho que vocês estão notando uma pequena diferença aqui. Eu estou substituindo a Soraya Davi, porque hoje é um assunto especial. A gente vai falar sobre a saúde do homem. E para falar sobre isso, nada melhor do que trazer homens especialistas que cuidam da saúde masculina para discutir aqui com vocês como que nós precisamos nos cuidar conforme a gente vai envelhecendo. Então eu estou aqui com Gabriel Bonato, que é cirurgião oncológico. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom, Dr. Ivan? Obrigado pelo convite. Soraya, Dr. Ivan. Vou estar um pouquinho nesse bate-papo aí, Dr. Guilherme, também falar um pouquinho mais sobre a saúde do homem. Isso aí, com Guilherme Manoeira, nosso cardiologista. Opa, beleza? Boa noite, pessoal. Obrigado, Ivan, pelo convite, a Soraya, o Gabriel também. Esse é um prazer aí participar hoje com vocês aí desse bate-papo. Legal, e eu estou representando aqui os gastroenterologistas. Então, vamos começar aqui o nosso tema. A gente vai falar sobre a saúde masculina e a necessidade do homem se cuidar. Segundo dados do Ministério da Saúde, os homens vivem, em média, 7 anos a menos do que as mulheres. O que vocês acham desse dado aí? Por que vocês acham que isso acontece na experiência de vocês, com o que vocês visualizam no consultório? Vocês atendem mais homens, mais mulheres? Os homens procuram vocês para se cuidar? Bom, vamos lá então, né? Pensando no nosso dia a dia, no consultório, eu acho que faz sentido, né, Ivan? A gente atende um público misto, mas a gente sabe que geralmente as mulheres frequentam um pouco mais, né, os consultórios, elas se dedicam um pouco mais à saúde até do que os homens, né? Então, não surpreende a gente ver esse tipo de dado, onde mostra aí que a população masculina acaba vivendo um pouco menos do que as mulheres, né? Agora, em termos de cuidados, a gente sabe, né, que a nossa classe, né, nós homens, a gente está deixando um pouco a desejar, né? A gente precisa melhorar e acho que esse podcast a gente vai tentar angariar esses homens aí que estão perdidos aí, sem nenhum check-up, sem nenhuma avaliação, para vir para o consultório para a gente poder ajudá-los. Isso aí. Eu noto no consultório que eu atendo com muito mais frequência mulheres que não têm queixas, que vêm para se cuidar, do que homens para se cuidar. Os homens, quando vêm, já estão muito mal. É um negócio que já está incomodando há vários dias. Eles chegam em situação muito pior para se consultar do que as mulheres. Você nota isso também, Gabriel? Eu também concordo, né? O homem realmente vai procurar, pelo menos, o atendimento médico nosso, aparelho digestivo, parte da oncologia, mesmo quando está com algum problema, alguma coisa, vamos dizer assim, de urgência, né? É raro se o paciente passa com a gente em consultório eletivamente ter que fazer uma cirurgia emergencial, alguma cirurgia de vesícula ou alguma outra coisa. Já a mulher foi como você falou, Ivan, a mulher acaba indo fazer um rastreio, né, um check-up. Geralmente, o maior volume aí de consulta é a mulher, acho que não sei para vocês também. E às vezes, das vezes que o homem vai, quando tá ruim, muitas vezes vai porque a mulher tá junto ali e obrigou ele a ir junto, né? É a mulher que leva o marido arrastado. Exatamente. Isso é verdade. Então, quando a gente olha nas causas de internação, nas doenças que fazem os homens internar, a primeira disparado são as causas externas. Então, o homem se acidenta mais, se machuca mais no trabalho, se envolve mais em situações de violência. Então, a principal causa é porque o homem não se cuida e se quebra. Já a segunda causa são as doenças do aparelho digestivo, principalmente as hérnias, né? O homem tem uma incidência muito maior de hérnias, porque acaba fazendo maior esforço, então as hérnias incomodam mais. Seguido pelas doenças do aparelho circulatório, doenças cardiovasculares. Já quando a gente olha, isso são as causas de internação. Quando a gente olha para a mortalidade, as causas externas, acidentes, violência, continuam sendo a primeira causa. Aí, no segundo lugar do que mais mata os homens são as doenças do coração. Perfeito. Seguido pelas neoplasias. Daí a gente tem a de próstata, cólon e reto, traqueia, bronquio e pulmão e o do estômago. E depois, em quarto lugar, as doenças do aparelho digestivo. Então, acho que faz sentido nas nossas especialidades reunidas aqui para a gente tentar abordar um pouquinho o que mais mata o homem e como ele pode se prevenir disso, né? E o que você acha? Então, o que o homem pode fazer, Guilherme, para se proteger da parte cardiovascular? Quando que ele começa o check-up?
o que ele tem que fazer, com que idade, quais os exames? Ótimo, né? Só acho que acrescentando, né, Ivan, esses dados que a gente está apresentando aqui, que você trouxe, né, corroboram não só com o Brasil, mas com o mundo, né? A gente sabe que doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo, né? Mata mais do que câncer, mata mais do que qualquer outra doença, né? O grande problema que eu acho assim que muitas vezes as pessoas elas não se comovem tanto com uma doença cardiovascular, né? Quando a gente fala, vocês que são da gastro, por exemplo, fazem um diagnóstico de uma neoplasia, seja qualquer parte do intestino, estômago, enfim, do aparelho digestivo, né? Isso é muito comovente, não só para o paciente, como para todos os familiares, né? E isso fomenta muitas vezes um rastreio, uma investigação. E muitas vezes a gente vê pacientes que chegam no consultório, ou para segmento, ou vêm depois de uma internação hospitalar, e ele fala simplesmente, não, doutor, eu vim aqui porque eu tive um infarto, né? Mas, tá, o senhor teve um infartinho, doutor, mas deu tudo certo, tá? Então, muitas vezes, eles não têm ideia da dimensão do problema, né? E como você me perguntou, respondendo, o que acontece? A gente vê que a indicação para um rastreio, para uma investigação e para um acompanhamento cardiovascular é quando o paciente atinge a vida adulta, né? Então, a gente sabe que não tem a necessidade de exames complementares, muitas das vezes, anualmente, perfeito? Mas uma consulta com um especialista, uma consulta com um cardiologista, a gente orienta os pacientes a passarem já a partir do momento da vida adulta, para fazer ali um acompanhamento, pelo menos um eletro, para que ele seja ouvido, para que ele seja examinado, né? E para que a gente possa começar a criar, né, uma rotina de cuidados e de orientações, né? Que eu acho que é isso que falta muito dentro da saúde, né? Principalmente pensando no ponto de vista da saúde suplementar básica, né? Que as pessoas, elas chegam, como o próprio Gabriel falou, e não é incomum no consultório, fulano, por que você está aqui? Poxa, doutor, então, me deu uma dor de cabeça, uma dor no peito, cheguei no pronto atendimento, eu estava com a pressão 20/10. Aí me medicaram e pediram para eu procurar um cardiologista e eu estou aqui, certo? E a gente não sabe quanto tempo esse cara era hipertenso, né? Ficou perdido esse delta entre o início da doença até a manifestação clínica. Então, por isso que a gente recomenda sempre, né, uma consulta anual, uma avaliação, mesmo que seja básica, para que a gente possa, daí em diante, dar um segmento, né? Isso falando de pessoas que não têm uma história familiar, né, Ivan? Aquelas pessoas que não têm já uma doença pré-existente, não estão em tratamento de nada, aquelas pessoas que realmente nos procuram só para um rastreio, tá? E o interessante é que daí você consegue fazer a prevenção primária, né? Perfeito. Você fala, Exato. olha, hoje você não tem nada, mas se você continuar ganhando peso, não fazendo exercício, comendo mal, fumando, bebendo, Exato. Você vai ter isso. Então, às vezes, em vez de você fazer esse atendimento do paciente que teve uma crise hipertensiva, que podia ter tido um acidente vascular encefálico, um ou próprio podia infarto, ter, né, enfim, um infarto, qualquer problema, né? Você evita que ele chegue nesse ponto, né? Isso é bem interessante. Trabalhar desde cedo hábitos de vida saudáveis para proteger das doenças cardiovasculares. E é o que a gente fala, né? A gente faz uma estratificação de risco cardiovascular. A gente tenta pegar aquele paciente, né, naquele biotipo, com o exame físico, ou seja, os dados que a gente coleta naquele momento e mostrar isso para ele, Ivan. Fala assim, cara, olha, dentro do seu contexto, dentro do seu cenário, o que você precisa fazer daqui para frente é isso ou aquilo, né? Pensando numa prevenção primária mesmo, né? E a gente sabe, né? E o próprio Ministério da Saúde mostra isso. É muito mais barato, tá? Financeiramente, a gente prevenir doenças do que tratar doenças ou até mesmo complicações de doenças, né? E isso a gente está falando, tá? São valores astronômicos. Imagina só, um paciente, por exemplo, Ivan, provedor da família, 45, 50 anos, o cara infarta e desenvolve uma insuficiência cardíaca. Muitas vezes é algo limitante. E aí ele simplesmente não tem mais condições de exercer a profissão dele, perfeito? Então a gente sabe que o custo para o tratamento ao longo da vida vai ser algo extremamente caro, né? O que essa pessoa deixou de produzir, não só para ele, mas para toda a sociedade também, ao longo da vida, é algo muito grande, né? Então, a gente sempre tenta promover isso e evitar esse tipo de situação, né? E acho que hoje a gente vai tentar melhorar e salvar alguém, né? Mas mesmo se ele perdeu, né? O homem perdeu esse ponto de ir no começo da vida adulta, sempre vale a pena ir no cardiologista a qualquer momento. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde, exato. É isso aí. E também acho que falta um pouco de incentivo do governo, né? Tem alguns dados do SUS
a maioria dos pacientes que recebem 100% atendimento do SUS, foi feita até uma pesquisa pelo IBGE, que a maioria, mais de 70%, não sabe quais são os fatores de risco para a doença do câncer, né? Então, são conhecimentos básicos aí que o paciente deixa de conhecer, que foi pelo menos você falou, Guilherme. Se fosse investido na prevenção, com certeza o governo ia economizar muito mais do que com o tratamento, né? Também, se eu me recordo, a ONU também fez um estudo, Ivan, que foi para cada $1 que o governo investisse no esporte e lazer, nem na área da saúde, esporte e lazer, economizar $3 na saúde. Então, a gente pouco vê aí... Hábitos saudáveis. A gente pouco vê na campanha mídia, televisão, do governo, né, falando esses hábitos saudáveis, prevenção em relação aos fatores de riscos, né? Até mesmo a gente pode ver nas próprias Olimpíadas, né, que o tamanho do Brasil ficou, acho que não sei qual lugar que foi, né? Acho que 20º lugar. Pouco incentivo ao tanto esporte, é o né? 5º maior país do mundo e ficou lá para baixo, né? Então, o incentivo no esporte, acho que está muito pouco no Brasil. Mas mesmo pensando como saúde pública, assim, é interessante, mas vale muito mais para sua família, né? Que não vai perder o pai, que não vai perder o filho, o irmão, né? Exato. Quando se cuida, quando faz a prevenção. Então, falando da parte cardiovascular, e agora a gente vai entrar na parte do câncer, né? Que é a segunda causa de morte. Primeira são as causas externas, que não são doenças, são o trauma, né? Mas a doença do aparelho circulatório é a primeira, e a doença, câncer, é a segunda causa de mortalidade. Gabriel, o câncer de próstata, cólon e reto, traqueia, brônquios e estômago, eles podem ser prevenidos? Pode, até o governo faz a campanha, né, da prevenção do câncer de próstata e do intestino e o reto. Já o câncer do pulmão não há rastreio, né, pelo governo, mas a gente sabe que se o paciente for tabagista, tem algum histórico familiar de câncer do tórax, né, bem indicado uma tomografia de tórax, um raio-x no atendimento primário. Estômago também ainda não tem o rastreamento propriamente dito, né, que é realizado anualmente. Por exemplo, na Coreia, no Japão, já é feito o rastreio de câncer, né? Mas lá é outro cenário, né? Então, o governo, para fazer essa conta, se vai rastrear ou não, ele sempre põe no papel quanto que ele vai gastar nos exames de rastreamento e quanto que ele vai economizar. Então, nessa balança, aí, grosseiramente falando, o que se faz aí é da próstata, né? Até tem um pouco de discussão das sociedades europeia, Estados Unidos, brasileira da urologia, quando que faz o rastreio, que é o exame prostático PSA, que é uma proteína que a próstata produz, faz no sangue esse exame. Então, o que a Sociedade Brasileira aqui do Brasil fala? Que entre os 40 e 50 anos, se o paciente tem alguns fatores de risco, né? História familiar de câncer de próstata, paciente obeso, ou até mesmo a síndrome metabólica, né? Que aí tem que ver o colesterol alto, glicemia, circunferência abdominal e a raça negra. Então, aos 40 anos, a partir dos 40, se tiver história familiar um desses fatores, seria bom consultar com o urologista ou cirurgião oncológico já para fazer uma conversa, uma anamnese, para ver quando que vai pedir o PSA, para fazer o toque retal, né, aí anualmente. Mas acho que da próstata, um bom tom esse história familiar positivo, 40 anos, se não aos 45. Certo. E do intestino também já está bem concreto aí o rastreio a partir dos 45 anos. Então, levando em consideração que a lesão maligna sólida, né, que mais acomete o homem é a próstata, né, tirando os tumores de pele, né, que é uma lesão mais inolente, né, não é tão agressiva. E a segunda é o intestino e o reto. Então, por isso aí desse rastreio aqui no Brasil. Mas lembrando que a mais letal ainda é o cigarro, né? Aliás, é o tumor do pulmão, causado aí pelo cigarro. E a gente pouco vê aí, até antigamente a gente via propaganda de cigarro na TV, um cara do Marlboro, cavalo, Fórmula 1. Então associava aí o cigarro como poder, né? Mas hoje em dia a gente acaba vendo aí a propaganda. Mudou, aí mas mudou bastante, né? A nossa geração já pegou essa transição, né? Onde realmente enxergaram, né, esses riscos, e hoje a gente vê que não tem mais isso, né? Nos meios de comunicação. O cigarro eletrônico aí tá com tudo. Exatamente. O grande problema é que trocou, né? Trocou o cigarro eletrônico que... Mas trocou-se o consumo, né? Porque trocou só a fonte do consumo, mas a publicidade em si, ela é barrada. Inclusive é proibido, né? Exato. Antigamente tinha
E pegando esse fechada é liberado cigarro. E pegando esse teu nicho aí, né? A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou já uma normativa e tudo mais, e recentemente está manifestando-se contra, né? E junto com, acho que a de pneumo também, sobre o uso do cigarro eletrônico, né? Porque a gente está enxergando que isso daí vai ser o nosso próximo problema de saúde pública, né? Pulmonar a gente já sabe que dá. Exatamente. Agora, se dá fibrose, se causa uma reação inflamatória levando à fibrose, existe uma hipótese grande aí de que isso também vai aumentar a incidência de neoplasia. Isso que é muito novo, né? A gente vai saber isso daqui a 10 anos. Exato. A gente vai colher isso no futuro não só. Não acho recomendável pagar para ver. Exato. Já saíram pequenos estudos aí, que está relacionado ao cigarro eletrônico com vários tipos de neoplasia, maior chance do que uma pessoa que não usa, né? Perfeito. Então, aí bacana. Então, próstata e cólon e reto a gente pode fazer prevenção através do toque retal, PSA na próstata e a realização da colonoscopia no cólon e reto. Mas a traqueia e brônquios é mais difícil da gente rastrear, da gente pesquisar, mas a gente sabe muito bem quais são os fatores de risco, né? Se você não fumar, a chance de você ter câncer de pulmão, que é o mais letal de todos, né? Dentre os cânceres, o que mais mata é o do pulmão, não em números, mas quando você olha os pacientes que têm câncer de pulmão, o número deles que morrem dessa doença é muito alto. Enquanto o câncer de cólon e próstata tem um tratamento melhor, os pacientes sobrevivem mais. Então, o câncer de pulmão ele é muito ruim. E tem o de estômago também, que obesidade, tabagismo, etilismo também são fatores de risco que a gente pode evitar. Então, os que a gente não rastreia, a gente cuida bem da saúde. E a quarta causa, né? A terceira doença são as doenças do aparelho digestivo, principalmente a cirrose. Então, tem duas causas de cirrose, que são os vírus, na verdade são três. As hepatites, né, que levam à cirrose, principalmente hepatite B e C aqui na nossa região, que são endêmicas, são muito frequentes. Então, é bem importante a gente estar de olho, porque hoje a hepatite B tem vacinação, então você consegue prevenir, e a hepatite C hoje tem tratamento. Então, o diagnóstico precoce evita que você desenvolva uma cirrose, uma doença hepática crônica. O álcool, que também é ingerido com bastante frequência, principalmente pelos homens. E a obesidade. A obesidade leva ao acúmulo de gordura no fígado, e essa gordura no fígado, que a gente vê muito frequentemente no ultrassom, leva a uma inflamação chamada esteatohepatite, que vai também poder levar à hepatopatia crônica e à cirrose. E os pacientes podem até, às vezes, precisar de transplante hepático ou morrer dessa doença. Então, junto com as doenças hepáticas, outra endemia que a gente vê da parte gastrointestinal é a obesidade. A obesidade está crescendo demais. Mais da metade da nossa população brasileira tem sobrepeso. Então, é importante a gente olhar para isso, porque a obesidade está associada a doenças cardiovasculares, está associada a alterações osteomusculares, então dá problema de coluna, dá problema de joelho, que atrapalha, né, o homem no seu trabalho, na sua qualidade de vida. Está associada à cirrose com a hepatite gordurosa e também está associada a câncer, né? Obesidade é fator de risco de vários cânceres, então a gente também tem que tomar cuidado. Então, fazendo exercício, tendo uma dieta equilibrada, né? Escolhendo bem os alimentos, não fumando, não bebendo, isso vai refletir, vai diminuir a obesidade, a sua chance de ganhar peso e também de desenvolver diversas dessas doenças que a gente comentou, né? Então, dá para o homem ter um melhor cuidado. O que vocês acham? Não tenha dúvida, né? Mas pensando, né, de um cuidado de uma forma geral, e você entrou nesse assunto, né? E isso é o que a gente tem convivido, né, diariamente no consultório, né? Principalmente esse fator obesidade, né? A gente sabe que os hábitos alimentares mudaram muito, né? Então, se a gente voltar algumas décadas atrás, né, o tipo do alimento, né? E uma coisa que eu costumo... a gente costuma conversar muito, né, entre nós, colegas médicos, né, Gabriel? Entre até eu converso isso muito com a minha família, com relação à acessibilidade, né? Se a gente voltar, tá, na geração do teu pai, tá? Dr. Mauro, pai do Gabriel, meu pai, eles tinham uma certa restrição, eles tinham dificuldade ao acesso fácil ao alimento,
perfeito? Não tinha tanta coisa industrializada, nós não tínhamos, né, muitos fast food, alimentos processados, ultraprocessados, né, rico em determinados tipos de gordura, né? Então, conforme nós fomos nos desenvolvendo como sociedade, certo? E fomos caminhando para um regime alimentar, para um padrão alimentar muito baseado no norte-americano, né? Nós fomos piorando a qualidade dos alimentos. Lógico, a gente não pode falar que todos os alimentos pioraram, né? Mas eu estou dando só aí um exemplo do que vem acontecendo. Hoje em dia, a pessoa que tem um trabalho em um escritório, em alguma coisa, aquela vida corrida do dia a dia, ele sai do escritório na hora do almoço e muitas das vezes ele faz um lanche, né? Ele vai comer algo ali rápido, fácil. Geralmente, esses alimentos são mais gordurosos, são mais calóricos, né? E associado a isso, né, aumenta a obesidade, diminui a prática de atividade física e pensando na parte cardiovascular, a gente sabe que isso é péssimo, né? É um prato cheio aí para ser a base de inúmeras doenças. E aí, como você falou, né, Ivan, a obesidade ela é muito relacionada com a esteatose hepática, né? E doenças relacionadas ao aparelho digestivo. E a obesidade é um fator de risco para a própria hipertensão, para próprios distúrbios metabólicos, a própria síndrome metabólica, levando a distúrbios de colesterol, distúrbios hormonais, né? E tudo isso são fatores de risco para a doença cardiovascular. E quando que isso começa, né? Novamente, na fase adulta da vida. Geralmente a gente sabe que quando temos essas alterações, nós vamos precisar de algumas décadas para que a doença manifeste, né, algum sintoma, alguma gravidade. Então a gente sabe que entre segunda e terceira e quarta década de vida é quando a gente vai adquirindo essas alterações. E geralmente no homem as manifestações são ali entre a quinta e a sexta década de vida, onde ele começa, ou ele já está hipertenso e não sabia, faz um diagnóstico e começa um tratamento, ou ele tem um evento como, por exemplo, um infarto, desenvolve uma insuficiência cardíaca, enfim, todos os problemas podem acontecer. Então, ressaltando que realmente, né, a gente precisa melhorar muito em relação a isso, né, a qualidade da nossa alimentação. Eu até diria, né, você falou que começa na idade adulta, eu até diria que começa em casa. Com certeza. Porque os nossos filhos estão olhando o que nós fazemos. Exato. Se a gente come rápido, se a gente come porcaria, se a gente tem doce em casa, se a gente bebe, se a gente fuma, se a gente não faz atividade física. Eles estão vendo? Exatamente. Né? Eles vão ser o o espelho da gente. Começando na infância. Se você tem um monte de doce em casa, as crianças vão estar comendo doce. Perfeito. E vão comer isso quando ficarem adultos, porque foi dessa forma que eles foram condicionados, né? Então, o adulto hoje, né, o pai de família, ele tem a responsabilidade também em dar bons exemplos, porque isso vai influenciar na saúde da geração que está vindo. Interessante você falar em, por exemplo, você tocou no assunto doce, né? Mas assim, uma coisa banal, né? Refrigerante. Quem que não tem refrigerante em casa hoje, né? Em qual local que você vá frequentar, independente do estabelecimento que seja, que não tem um refrigerante à venda. Perfeito? E se a gente voltar algum tempo atrás, quando é que se tomava refrigerante? Né? Só no domingo. Não, no Natal. Né? O pessoal que tem aí hoje na faixa dos seus 60, 70, 80 anos, quando que eles tinham acesso a isso? Né? Era uma vez por ano, não tinham. Né? Então hoje a gente tem um acesso muito fácil às coisas, né? Muito rápido. Então a gente tem que se policiar realmente para tentar servir de bons exemplos aí, porque as gerações futuras elas precisam, né, de uma orientação melhor. Né, o segredo é não exagerar, né? A obesidade é um problema aí mundial, que a tendência é só crescer, né? Acho que até a própria pandemia, né? Não sei com vocês, mas eu praticamente não usava o iFood, né? Depois da pandemia tudo ficou mais cômodo, né? iFood, pedir comida, então a população está acostumando com esse estilo de vida norte-americano, né? Até também outra pesquisa do IBGE só falou que a população do SUS aí, hoje em dia mais que 50% tem o sobrepeso. Sim. Então, o estudo comparando aí 15 anos atrás, essa porcentagem era 11% menos. Sim. E 20% tem obesidade. Isso que é muito grave. Já é a doença, né? Sim. Então, e aí, a gente entrando dentro da nossa área, né? Dentro da medicina, isso é um dado alarmante, né? Isso é um dado alarmante. E isso vai gerar consequências a médio e longo prazo, né? E, infelizmente, a gente sabe que nós vamos ver, né, muitos pacientes doentes por conta disso, né? Por não ser. Exatamente. Falando também dos americanos, né?
principal causa de transplante hepático lá é a estetose hepática, pela obesidade, né? Aqui no Brasil é cirrose devido ao álcool. Eu faço ali um ambulatório do SUS na UPCAM, então de 10 pacientes cirróticos aí, 9 são homens, vamos colocar uma base aí, maioria aí por causa do álcool, hepatite, e vamos colocar 2 mulheres de 10 aí por causa da hepatite e esteatose gordurosa. Então, talvez essa tendência aí no futuro, que se continuar desse jeito, seja mudar o perfil do paciente. Cirrose causado pelo álcool aí. Também até o próprio câncer de esôfago, né? Nos Estados Unidos, antigamente era causado pelo um tipo celular histológico SEC, pela bebida e o álcool. E mundialmente, né, a primeira causa é devido ao álcool e cigarro, mas nos Estados Unidos a primeira causa é devido à obesidade, refluxo, doença do refluxo pela obesidade. Então, a tendência, eu acho que daqui uns anos aí também seja a obesidade e mudar essa histologia aí pro adenocarcinoma aí do esôfago. Acho que é importante a gente estar bem atento que nós precisamos melhorar os nossos hábitos. A vida ficou mais fácil, mas a gente precisa continuar se exercitando, comendo melhor, cuidando da nossa saúde mental, que também é outro problema grande hoje em dia. Tá todo mundo muito acelerado, então ansiedade, depressão, compulsão são também doenças frequentes e que acabam levando a gente a comer mais e tomar menos cuidado, né? Exato. E também fazer uma prevenção, né? Aqui o Ministério da Saúde também publicou os motivos do homem ter uma maior mortalidade e não se cuidar, né? Ele tem medo de descobrir doenças. Então, você já pegou no consultório, Eduardo, Gabriel, alguém falando assim, puxa, eu tenho medo de fazer esse exame porque vou descobrir uma coisa ruim. Como é que você aborda isso? Não é raro, não. Geralmente, o paciente tem esse trauma, esse medo de descobrir alguma coisa. Até os homens falam, não vem no médico porque quem procura acha, né? Exato. Mas quem acha cura, quem acha cura. Essa é a grande vantagem. Se você esperar a doença se manifestar, às vezes já tá tarde demais. Então, a gente vai bater, né, Ivan? A gente vai bater naquela mesma tecla, né? Que vale é a prevenção. A gente sabe que a chance da gente tratar algo prevenindo uma doença é muito maior do que ela já instalada e a gente estabelecer algum tratamento. Exatamente. Né? Então, eu acho que é comum, na cardiologia a gente pega muito também. O cara fala, doutor, eu vim porque a minha esposa mandou eu vir. Ou a minha esposa me trouxe junto para consulta, marcou a consulta, falou, eu vim. Mas, doutor, às vezes, eu tenho medo de encontrar alguma coisa, né? E a gente sempre reforça, né? Que exatamente o raciocínio é o oposto, né? A gente precisa, se algo for encontrado, já estabelecer um diagnóstico e um tratamento, né? Para que ele tenha uma sobrevida. Fácil, né? Exato. Do que você tratar na oncologia depois de já ter estourado o problema. Todo tempo faz a diferença, né? Se estadiar um tumor no começo ou no final, vai mudar a sobrevida completamente. Com certeza. Tratamento, cura para o paciente que não vai ter a possibilidade aí da cura. Perfeito. Outro problema é que os homens também, eles não seguem os tratamentos direito, eles não procuram serviço de saúde, porque eles acham que nunca vão adoecer. Também estão envolvidos na maior parte das situações de violência, acidentes de trânsito e de trabalho, que são aquelas causas externas, comem mal e bebem e usam drogas com maior frequência do que as mulheres, e eles estão mais expostos também às ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Perfeito. Tudo isso leva o homem a morrer mais. E tem uma coisa que eu também escuto com frequência, que o homem, ele tem a responsabilidade de trabalhar, ele tem a responsabilidade de cuidar da família, que acaba não sobrando tempo para ele cuidar da saúde. Perfeito. Você acha que isso é uma conta que fecha no final? O que vocês acham? Com certeza não, né? Com certeza não. Porque se a gente partir do pressuposto que o homem é muitas vezes o arrimo da família, né, Ivan? Vale muito mais a pena ele dedicar um tempo à saúde dele, né? Dedicar algum tratamento por um eventual problema que ele venha a ter, mesmo que isso impacte um pouco financeiramente, do que simplesmente essa pessoa adoecer e aí sim não executar a sua profissão, não conseguir mais prover a sua família, ou pior, né? Desse paciente vir a óbito, desse paciente morrer, e aí sim, né? Ele deixar todos os dependentes dele, né? Sem nenhuma condição, sem nenhum amparo, né? Sem nenhuma estrutura financeira. Então, a gente sabe que a conta não fecha, né? Não vale a pena
pensar e focar só nisso e esquecer completamente da saúde, né? Com, basicamente assim, né? É uma desculpa, né? Que muitos usam de que, eu não tenho tempo, não me sobra tempo, né? Sim. E a gente sabe, né? Todos nós temos uma vida corrida, independente da profissão, né? E o tempo a gente molda, né? E existem as prioridades. Então, todos nós temos que ponderar aí o que é prioridade ou não, perfeito? Algumas épocas teremos determinadas prioridades, outras, tá? Teremos outras, mas pensando de uma maneira geral, vale a pena. As pessoas têm que prestar um pouco mais de atenção, têm que dedicar um pouco mais para a saúde, né? E de uma maneira geral, né? Não só falando dentro da cardiologia, mas da gastro, né? De todos os rastreios e de todas as doenças. Uma hora a conta vem, né? A gente já sabe, já tem vários estudos aí falando que o homem tem mais fator de risco para doença, não vai atrás, a gente comentou aqui, não vai em consulta. Mas também recentemente eu vi num podcast, não sei se vocês conhecem, aquele Paulo Musi, estava comentando, até um estudo interessante que ele falou que até a população médica, nossos colegas aí, fez um estudo do CREMESC São Paulo, não sei se vocês chegaram a ver esse corte, eu só vi o corte, comparando a sobrevida do homem médico e a população geral. E então, se a gente, o resultado é que o homem médico tem a sobrevida menor do que a população. Aí, né? se você colocar nessa conta aí dos 7 anos a menos, mais o fato de ser médico, então a conta não fecha. Carga de trabalho, carga de estresse, né? Alguém te liga de manhã, preciso de uma ajuda aqui, um paciente assim, você acaba indo lá, ou plantão, vários plantão. Geralmente o recém-formado começa a dar plantão, começa a ganhar um dinheirinho, você afoga em um monte de dívida aí, não ia é que nem a síndrome metabólica, é uma bola de neve, né? Vai levando. Exatamente. Bom, eu já fiz meus exames, eu já consultei com o Guilherme. Foi com o Guilherme também no começo do ano. Eu não quero fazer parte dessa estatística, não, tá? Tá todo mundo... surpreendeu essa estatística aqui tá todo mundo saudável. Pelo menos isso aqui tá todo mundo se cuidando. Legal. É claro, foi um estudo pequeno ali em São Paulo, não dá para levar em consideração. Mas chama atenção. O homem médico, o homem e mulher, mas que o médico aí se cuida pouco dele mesmo, né? Acaba não dando tempo, né? Sempre com a agenda cheia e sobrecarregado. E complicado, né? Hora de lazer cada vez menos, né? Tem que estudar e... Não, e isso não é só o médico, né? Isso foi um estudo específico, mas todas as profissões hoje tá muito corrido, a gente tá muita informação, né? Situação da política, situação da economia, e isso acaba levando a gente a se estressar cada vez mais, correr cada vez mais e dar menos prioridade para a nossa saúde. Então, acho que o que a gente podia deixar de mensagem aqui é a importância, né, do cuidado cardiovascular, que começa já no início da vida adulta, para você aprender como se prevenir, fazer uma avaliação da sua história familiar, dos seus riscos e como que você vai cuidar da sua saúde cardiovascular nesse período. Saber que a partir dos 40 anos o homem começa, né, dependendo dos seus fatores de risco também, a entrar na época que ele precisa cuidar da saúde da próstata, que ele precisa cuidar também da saúde do cólon e do reto, que são os 2 cânceres mais frequentes no homem. E na área da gastro já começa talvez na infância, com bons hábitos de vida, atividade física, uma alimentação adequada, sem exageros, e que tudo isso vai fazer com que a gente consiga chegar um pouquinho mais perto das mulheres e viver um pouquinho mais, né? Porque senão de que adianta a gente trabalhar, morrer, e aí a mulher vai aproveitar sozinha, né? E gastar o resto do dinheiro as crianças vão ficar tudo perdidas, né? Então, eu acho que é uma boa reflexão. Talvez dedicar um pouquinho de tempo para a gente cuidar da nossa saúde, aumentar a nossa longevidade e a nossa qualidade de vida. Gostaria de agradecer ao Dr. Guilherme, agradecer ao Dr. Gabriel pela presença. Obrigado, Ivan. E espero que vocês aproveitem esse conteúdo, principalmente meus amigos aí, e vamos valorizar um pouquinho mais a nossa saúde. Até mais, pessoal!